Fala família, torcedor Cruz Maltino, esse vídeo é especial para você ficar sabendo de tudo. Felipe Coutinho, contratações, novo alto escalão do Vasco da Gama, eu te conto todos esses moldes aqui no nosso vídeo de hoje. Começo com o Felipe Coutinho, o acordo entre Vasco e o craque está selado com mudanças. O jogador já vinha encaminhado a sua rescisão com o Aston Villa, mas a situação mudou e ele vem por empréstimo para a equipe do Vasco da Gama. É isso mesmo, Felipe Coutinho terá um empréstimo de 1 ano. Isso tem preocupado alguns Cruz Maltinos, porque vai que ele joga muita bola. Em 1 ano o empréstimo acaba e ele volta a ser jogador do Aston Villa. A gente lembra que o clube inglês investiu alto na contratação do Couto, mas dessa forma preferiu o empréstimo. O empréstimo dele acabou agora, né? Hoje, com o seu antigo clube, lá do mundo árabe, e agora ele está livre do mercado e vai assinar um novo empréstimo com a equipe do Vasco da Gama. Não há mais empecilhos para assinatura entre o Vasco e o Felipe Coutinho, ele deve ser anunciado até a quarta-feira, como jogador do Vasco de forma oficial. Lembro que o Vasco atendeu uma série de demandas dele, entre elas a contratação de Souza e Alex Teixeira. Eu trago para vocês os salários deles. Souza e Alex Teixeira vão ganhar R$150 mil cada um no Vasco da Gama, um salário considerado baixíssimo. Então foi uma forma que o Vasco conseguiu negociar para repatriar os seus crias, atender o desejo do Coutinho e também dos dois jogadores e não gastar tanto com isso. Eu acho que no final das contas saiu bom. O Vasco não conseguiria, por esse valor de salário, jogadores do nível deles. No final das contas, saiu muito bom para mim esse molde de contratar da dupla. Joia da base saindo de graça. É isso mesmo. O volante Rodrigo deixou o Cruz Maltino. Depois das partes entrarem em acordo, uma rescisão contratual chegou para o jogador de 22 anos que vai para o Bardemaspor do futebol turco, que já até anunciou a contratação do volante por mais 3 temporadas. Ele tinha contrato com o Vasco até o final de 2025 e ele sai de graça da equipe do Vasco da Gama. Não estava nos planos do clube, vinha treinando até separadamente. Ele que foi revelado pelo Vasco em 2023 no profissional, foi emprestado para o Londrina no segundo semestre do ano passado. Nesse ano só jogou 2 jogos pelo Campeonato Carioca. Sua última partida foi no dia 21 de janeiro contra a equipe do Sampaio Corrêa. Então o Rodrigo é um nome que sai da equipe do Vasco da Gama de graça, uma joia da base, que o Vasco não vai lucrar nada. E aí, sobre contratações, mesmo com as chegadas de Coutinho, Teixeira, Souza e do Emerson Rivaldo, que é esse jogador que estava no Milionários da Colômbia, o Vasco tem outros nomes que estão negociando nesse momento e o setor ofensivo é a prioridade. Eu começo com o Thales Magno, lembra dele, o Thales Mágico, torcedor Cruz Maltino? Então, ele se colocou à disposição para pagar 100% dos salários do atacante em um impossível empréstimo com o New York City, isso mesmo. O New York City é o time do Thales, o Vasco está tentando pegar ele por empréstimo, e seria aquele empréstimo que, com 100% dos salários pagos. O Vasco pagaria tudo do salário, é algo que o New York City considera positivo. Mas a negociação segue sendo difícil, porque o time do MLS pediu $10 milhões para vender ele em definitivo, ou um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato com o mesmo valor. Então, de qualquer jeito, para ele vir, o Vasco teria que desembolsar $10 milhões. Então, é algo complicado. O triunfo do Vasco é que o moleque é da base, sonha em atuar com o Coutinho, que é um ídolo do menino, mas o Couto não tem nada a ver com esse negócio. Seria mais uma cartada que o Vasco poderia utilizar. Brian Rodrigues é o outro nome. Jogador que já defendeu a seleção do Uruguai, inclusive, e está disputando a Copa América nesse momento. O atacante de 24 anos, ele aparece como uma opção. O Gigante da Colina já fez seus primeiros contatos. Ele representa o América do México, né? Ele está jogando no futebol mexicano, e o clube está pedindo $4 milhões para vender ele. Ele tem contrato até o ano de 2026. Um ponto importante para esse negócio, uma cartada que o Vasco tem, é que ele vê com bons olhos a mudança para o Brasil. Ele gostaria de vir para o futebol brasileiro. Tem vários caras da seleção uruguaia no Brasil, ele enxerga isso como uma boa possibilidade de ser convocado, né, para a seleção do Uruguai. A questão salarial não seria um problema, o Vasco pagaria sem dificuldade o que ele recebe hoje, mas o Corinthians também negocia e a decisão do atacante só vai acontecer depois da Copa América. A gente sabe que o Uruguai é um forte candidato a, quem sabe, até a reta final da Copa América. Então, só depois que isso acabar, o Vasco vai conseguir negociar. E aí, torcedor Cruz Maltino, animado com esse meio de contrato, com esse meio de ano, as contratações? O que eu tenho para dizer para vocês também é que o CEO e o CFO devem ser anunciados em breve. O Gabriel Lima, o Rafael Viana, que eles trabalhavam com o Ronaldo, devem estar chegando no Vasco em breve. Pedrinho já fez 2 entrevistas para possíveis diretores executivos e, a partir disso, com o CEO, com o diretor financeiro, com o diretor executivo de futebol, o Vasco vai em busca de um técnico. Um beijo, valeu, galera Cruz Maltina, tamo junto.